Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ e imediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do Salada Cult, o site, com o Audiolab, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também aí envolvendo durante muito tempo a Rádio UERJ. A gente está aqui hoje para poder falar de um assunto que eu acho interessante, importante e bom as pessoas conhecerem e saberem o porquê, né? A questão da ação social, do terceiro setor, das ONGs e das colaborações externas extragovernamentais que a gente tem aí. Para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Juntei uma galera que trabalha com isso, que milita com isso, e a gente vai apresentar eles por aqui. A gente tem aí falando com a gente hoje Leandro Marques, né, do projeto Coletando Vidas. A proposta desse projeto é fazer coletas de lixo. O Leandro vai explicar isso melhor depois, né, para poder tentar trazer para as famílias alguma fonte de renda, salvaguardar essas famílias e colocar, sobretudo, as famílias que têm problema com drogadição na família, né, num ponto de apoio em que possa sustentar tanto as pessoas que têm esse problema, né, de dependência de droga, quanto a família, tendo um amparo aí através desse processo. Temos também aí conosco o Renato Ferreira, do Educafro. Educafro é uma organização não governamental também, uma iniciativa que tem o objetivo de reunir pessoas que são solidárias, voluntárias, para poder trabalhar para que as pessoas possam chegar à universidade. Os negros e, especialmente os negros, né, mas também as pessoas de baixa renda, aí, os pobres, que estão sempre com muita dificuldade de entrar na universidade pública, né? Então a gente tem esse espaço e aí o Educafro trabalha com isso e a gente vai trazer essa realidade para vocês conhecerem também. Também temos aí, por último, mas não menos importante, Pedro Rocha, do AJA. Ele colabora para erradicar a extrema pobreza e a injustiça de comunidades, né? Tem um trabalho que trabalha com garotos, né, trazendo para essa realidade uma inclusão social deles, uma forma de fazer um trabalho, né, com que eles possam gerar renda também. Ele vai explicar para a gente como é que funciona isso e vai conversar com a gente aqui também sobre terceiro setor e como é que eles entraram nessa história. E está comigo também a querida Júlia Costa. Tudo bom, Júlia? Boa noite, Kleber. Tudo certo? Estou muito ansiosa para a conversa de hoje. Eu vou fazer uma pergunta padrão para a galera toda e vou começar pelo Leandro, né, para a gente poder conversar um pouquinho, falar de como é essa iniciativa, o que ele entende ser o terceiro setor, o que é essa iniciativa social que ele está gerindo. Fala com a gente, Leandro, tudo bem? Bem, Kleber, Júlia, Renato, Pedro, toda a galera que está a par aí do conteúdo concreto. Fala pra gente, Leandro, como é que é para você essa iniciativa, como é que ela surgiu, qual é o mote disso e o que é para você essa ajuda do terceiro setor? O que é o terceiro setor para você? Eu acho que tem uma explicação oficial, né, teórica, e tem o que é a realidade, a prática do que a gente vive, principalmente no Brasil, né, o entendimento do que seja, né, um terceiro setor aqui nos países abaixo da linha do Equador, e o que é lá em cima, no hemisfério norte, é totalmente diferente, na prática principalmente. Mas o que eu entendo é o seguinte: um dia eu saí na rua, eu acolhi um morador de rua e levei para dentro da minha casa. Aí, dali em diante, eu me empenhei em ajudar pessoas que viviam em vulnerabilidade, e isso já faz 20 anos. Um dia, alguém me disse que aquilo tinha a ver com o terceiro setor. Eu não sabia disso. Aí depois eu fui começar a estudar, né, o que é associação, e aí comecei a estudar sobre isso, tentar me inteirar de tudo. E quando eu cheguei à conclusão do que era, de fato, né, a partir de bases técnicas e tudo mais, eu cheguei no final à conclusão de que era justamente aquilo que eu fazia lá no começo. E hoje eu volto de novo para a essência daquilo que eu vivia, porque você vai dando a volta ao mundo e no final você descobre que é uma coisa totalmente para desburocratizar aquilo que era burocrático, aquilo que o Estado burocratizava, aquilo que o Estado dificultava. O terceiro setor veio alcançar aqueles que o Estado não conseguia alcançar, ou por falta de critério, ou por falta de organização, ou por descaso mesmo, que eu acho que é a maioria dos casos, né? Ou por burocracia demais. E aí,
a organização não governamental, o terceiro setor, ele vem como um agente que tem a prerrogativa de descomplicar as coisas. E hoje eu entendo que o que a gente faz, né, o que o Pedro faz, talvez o Renato, eu não conheço o trabalho do Renato ainda, mas ele ainda vai falar, eu acredito que é algo assim maravilhoso só pela introdução que ele fez, mas assim, a gente faz algo que está no nosso coração, que um dia disseram pra gente que era terceiro setor. Você só sabe que é terceiro setor quando a gente participa de um debate desse, que para mim é mal próximo, como a si mesmo, que foi o que Jesus deixou pra gente fazer, a gente vai tocando. O Renato faz um trabalho já há bastante tempo, né? Que talvez tenha um viés um pouco diferente dos outros dois. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. O Renato vai trazer pra gente essa realidade do terceiro setor. E o Renato também é advogado, né? Acho que ele tem essa visão de uma maneira muito própria e trabalha aí com os movimentos de educação para negros, né? Para poder fazer inclusão na universidade. Como é que é isso, Renato? Como é que isso surgiu para você? Como é que você começou a fazer esse trabalho? O que você acha que representa esse trabalho enquanto uma ação social potente? Olá, boa noite, Kleber, boa noite, Leandro, boa noite a todo mundo aí, Júlia. Olha, eu estou honrado de estar participando desse evento. Deixa eu só aqui fazer esse registro, é muito importante que esse tipo de comunicação seja cada vez mais utilizada, e acho que a universidade deve ter esse setor, esse trabalho, esse serviço. A universidade precisa reverberar esse trabalho de comunicação. Nós não podemos ficar refém das grandes mídias, que não têm interesse, muitas vezes, em demonstrar conteúdos muito bons na mídia, como vocês estão fazendo. E é sempre importante quando a universidade faz esse acolhimento, né? E isso devia estar em toda a comunidade desse país, para que as pessoas pudessem saber. A rua e botou dentro da casa dele, continuou, que as pessoas precisam saber desse tipo de história, que é uma história que está capilarizada pelo Brasil. É uma história que existe no Brasil desde sempre, né? Eu sou advogado de formação. A minha história pessoal se confunde com a história do próprio movimento. Por isso, quando eu falo de mim, eu não estou falando propriamente de mim, eu estou falando do próprio movimento que eu represento aqui, que é o movimento de pré-vestibulares comunitários, um movimento que surge na década de 90 aqui no Rio de Janeiro. Só quem fazia faculdade, ou era na faculdade pública, né? Era um aluno filhinho de papai, como se falava na minha época. A universidade, na época que eu comecei a estudar para vestibular, era coisa de filhinho de papai, era assim que a gente falava. Filho de pobre não tinha vez na universidade, porque não tinha como passar no vestibular da universidade pública e não tinha como pagar uma universidade privada. Então nós não tínhamos. Depois do ensino médio, era muito comum falar, sobretudo na Baixada Fluminense, de onde eu venho. Já terminou os estudos? Não, ele fez o segundo grau, então já terminou os estudos. Falar para que você fez o segundo grau, você já tinha terminado os estudos. Era para a gente, naquela geração, inatingível a ideia de que a gente pudesse ser formado, ter uma graduação, porque a gente não ia passar no vestibular das universidades públicas e tampouco ia ter dinheiro para pagar uma universidade privada. Então, a gente era meio que refém, meio que órfão, né? Desse grande sonho da nossa juventude pobre, negra, que era fazer uma faculdade, cursar educação superior. Então, um grupo de pessoas ligadas ao movimento negro, ao movimentos eclesiais de base, movimentos de outros tipos de religião, na Baixada Fluminense criou o pré-vestibular comunitário. Eu fui aluno desse movimento e algumas universidades privadas acolheram essa ideia, dando bolsas para os alunos que vinham desse movimento. E uma dessas instituições foi a PUC do Rio de Janeiro, porque é uma instituição católica, né, antiga no nosso estado. A PUC acolheu esse movimento e concedia bolsas de estudos. E eu fui um dos primeiros agraciados nesse vestibular da PUC para o curso de Direito. Fui o primeiro negro a passar para Direito na PUC por esse projeto. Então ganhei uma bolsa lá, fui fazer advocacia, mas não com o objetivo de me tornar um agente advocatício, assim, um jurista do mercado, mas com o objetivo de voltar para o movimento social e ajudar o movimento social a se desenvolver formalmente. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, né? Então nós criamos o Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. É uma instituição franciscana e ela tem o objetivo de promover a entrada de pessoas negras na educação superior. Não se discutia isso no Brasil na década de 90, só o movimento negro tinha essa preocupação. Quando as políticas de cotas surgem, para muita gente foi uma surpresa, mas nós já trabalhávamos com isso há muitos anos. Então, de fato, sem dúvida alguma, um divisor de águas a história desse movimento social. Quando você vê hoje, no Brasil todo, se adota a política de cota, e fala em estudante negro, estudante lá, está na universidade cursando a faculdade,
As pessoas às vezes esquecem que esse movimento começou com a gente aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, com o movimento de pré-vestibulares comunitários, porque foi crescendo, né? Começou com a PUC, depois se espalhou até a gente conseguir chegar e criar a lei de cotas na UERJ, que foi a primeira instituição que adotou política de cotas. Sobre a questão do terceiro setor, quer dizer, o debate do terceiro setor começa muito forte no Brasil na década de 90, durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, em que tinha que se organizar o setor, que era muito marcado pela ideia de filantropia, né? A ideia de filantropia é muito ligada às religiões, né? Às instituições religiosas, mas a ideia era fazer com que instituições civis, não necessariamente religiosas, prestassem serviços sociais, sendo para isso subsidiadas com dinheiro do Estado ou com dinheiro de próprias empresas. E aí essa ideia chegou muito mal no Brasil, porque na época do Fernando Henrique era uma época de neoliberalismo, consenso de Washington, e aí muitos movimentos sociais de esquerda foram contra, dizia que o Estado ia ser substituído pelas ONGs e que o terceiro setor era um setor onde se queria, na verdade, transferir dinheiro público para as instituições privadas. Então, essa fase passou e o terceiro setor se consolidou e se firmou dentro da sociedade, da estrutura brasileira. Há aí vários tipos de instituições que promovem o terceiro setor, que estão no terceiro setor. Mas o que marca realmente o terceiro setor, conceitualmente falando, né, é aquela ideia de que são instituições privadas que promovem serviços públicos, serviços que são importantes para a população. Mas elas não são nem instituições públicas, não são autarquias, né, não são fundações públicas e também não são instituições privadas, estrito senso, não visam o lucro como uma empresa LTDA ou SA. Elas visam o benefício social. E aí, nesse sentido, é justo que elas recebam ajuda de outras públicas e privadas para fazer esse papel que muitas vezes o Estado não consegue fazer. Então, eu tenho um profundo respeito pelas instituições que estão no terceiro setor, sobretudo as instituições que estão nesse setor mais difícil, que é o setor que trabalha com as pessoas mais pobres, com as pessoas que têm uma humanidade muito, muito, muito renegada e que têm uma cidadania de segunda, de terceira classe. Trabalhar com essas pessoas é algo extremamente importante e necessário num país como o nosso, que é um país que, se tem uma coisa que une o Brasil do passado e o Brasil do futuro, é a exclusão social. Ela sempre esteve aí e nunca houve, de fato, uma política séria de estado de bem-estar para fazer com que no Brasil a desigualdade social terrível que assola o nosso povo não fosse cristalizada. E nesse sentido, né, na questão racial é emblemático. Os negros, depois que saem da senzala, eles são direcionados para a miséria, né, para as favelas da época, né, verdadeiros bolsões de miséria. O Estado brasileiro se recusou a pensar uma política pública para incluir os negros. O Estado brasileiro faz política pública para incluir os imigrantes europeus brancos e se esquece das pessoas negras, que ficam analfabetas, desnutridas, desvalidas. Então, toda vez que a gente faz esse tipo de movimento, no sentido de ir para a comunidade, para a população pobre, para a população que mais necessita, eu acho que a gente ressignifica o nosso papel social mais do que a gente ressignifica a nossa própria humanidade. Porque, na verdade, isso tudo representa um grande esforço para a humanização, não só das pessoas, mas da sociedade que a gente vive também, que a gente precisa humanizar as pessoas, porque ontologicamente as pessoas são iguais. As pessoas devem ser tratadas com o mesmo respeito, mesma consideração. E o que a gente faz no terceiro setor, eu penso, é tentar humanizar as pessoas, e aí humanizar a sociedade, cobrir a sociedade de humanidade. Essa ideia é o que está faltando bastante. Obrigado. Essa colocação do Renato, né, acho que traz bem a realidade do que o Pedro tem trabalhado. Pedrão começou como o Renato começou, numa perspectiva que tinha a ver com religiosidade e tal, implementado, mas foi além hoje, né, Pedrão? Hoje o AJA tem um papel social impactante e direto, né? Com toda a cara da modernidade que o Renato colocou muito bem aí no terceiro setor. O que é o AJA, por que é o AJA e o que você está fazendo agora nessa linha aí de ação social direta? Eu vou poupar todas as explicações aqui que o Renato e o Leandro deram, que eu achei fantástico, né, em relação ao terceiro setor. E também fico com a colocação do Leandro, que foi fantástica. Você está fazendo, você não quer nem saber da questão da burocracia, você quer fazer.
É a praticidade. Só que depois o pessoal também tenta te engessar colocando um montão de regras e olha, mas assim, e até mesmo dentro do terceiro setor. E é complicadíssimo para você fazer alguma coisa, você tem que... Mas aí, para falar do terceiro setor, nem eu deveria estar aqui, quem tinha que estar aqui era minha esposa, né? Mas eu quero falar da praticidade que você também encontra no terceiro setor. Então, para isso, eu só vou dar assim, eu não sei onde é que vai chegar toda essa informação, mas eu venho de um lugar no subúrbio do Rio chamado Bangu, Vila Aliança, né? Eu acho que essas coisas encaixam muito para aquilo que eu sou hoje. Então, olha só, quem vai viajar aí vai viajar, tá? Mas o meu mundo é assim, eu consigo explicar as coisas assim. Eu nasci em Vila Aliança, numa rua chamada Rua do Bom Jesus, era o nome da minha rua. E essa rua, ela dava ligação com a Rua do Aprendiz e a Rua do Mestre. E a minha vida toda eu trabalhei na Rua do Carpinteiro, ou brinquei na Rua do Carpinteiro. Então, são coisas que quando eu vejo hoje na minha linha do tempo, influenciaram muito minha vida. Por quê? Eu vou falar aqui, eu sei que vocês vão sentir falta disso. Eu fui gerado no meio de uma comunidade, Vila Aliança, que você tinha bons vizinhos. Sabe o que é bons vizinhos? É aquela que falta 1 quilo de arroz, a tua mãe fala assim, filho, vai lá na dona Valdete, pede ela se ela pode mandar um copo de arroz. Vai lá na dona Dulciné, vê se ela tem um copo de óleo. Vai lá na Dulciné, vê se ela pode mandar um pouco de fubá. Sabe aquela troca que você tinha de bons vizinhos? Que dificilmente você encontra hoje nos prédios, né? Às vezes o cara mora no prédio 10 anos, não conhece nem quem é o seu vizinho, não fala. Então eu fui gerado nesse meio. Eu acho que aos 22 anos eu entendi a minha vocação, naquilo que eu entendi a minha vocação, aquilo que eu deveria fazer. E o que eu aprendi, e o que eu fui chamado para fazer foi, como o Leandro falou, foi amar pessoas, andar com pessoas, construir pontes, né, e fazer essa ligação, né? Hoje, quando eu vejo o Renato falando aí, eu fico muito triste, né? Porque eu digo, Renato, vou falar isso assim, de conhecimento de causa, porque ontem eu estava dando uma aula para uma turminha de 7 alunos, de 7 meninos, né, dentro da comunidade de Jardim Gramacho. E eu tenho meninos de 11, de 12, de 13 anos comigo. Eles estão na 3ª, na 5ª série. Mas sabe o que eu estou ensinando para eles, Renato? B com O, Bó. Tu tá entendendo a lógica da coisa? Eu tô ensinando para ele assim, eu escrevo na frente assim, soltar pipa. É o que ele faz todo dia, mas ele não sabe ler. Eu tenho que falar P com I, pi, P com A, pá, junta tudo. Então, aí quando eu vejo o Renato, né, se esmerando aí, né, trabalhando, correndo atrás para construir ponte para essa turma que não tem oportunidade, né, eu fico vendo que isso acontece porque estou fazendo o dever de casa aonde? Na infância, na educação lá atrás, dar o melhor para esses meninos, né? Lá. Por isso o nosso slogan do projeto é haja. São 2 palavras, a e já. Há alguma coisa a ser feita? Faça já, mas faça com amor. Eu acho que o que fica aí desse programa, né, desse nosso bate-papo, né, eu me sinto mais do que privilegiado e honrado. Eu sempre quis juntar essas histórias, né? Leandro sabe disso, Pedro também. Convidei esse homem tantas vezes, né, para a gente poder bater esse papo comprido e complexo, para a gente poder trazer essas histórias, para as pessoas poderem ver essa história, né? Eu acho que o Renato marcou isso muito bem. A partir da universidade, poder contar essa história é um privilégio, né? E eu posso dizer da minha experiência, né? Eu sou fruto disso, né? Eu sou fruto dessa caminhada, dessa batalha, né? Filho de ferroviário, né? Com uma dona de casa, um com a 4ª, outro com a 5ª série, mas que criaram 4 filhos, né? Dos quais 2 chegaram à universidade. Eu só fui fazer a universidade depois de maduro, depois de velho, né? Fui fazer o UERJ e fiz pedagogia também por cotas, né? Minto, fiz pedagogia primeiro, aí acabei me articulando com o pessoal das cotas na época, porque eu estava na pedagogia, trabalhei muito pelas cotas na UERJ, fiz muitos debates. A minha monografia final, Pedro, foi Etnia, Educação e Cidadania, justamente falando sobre esse gargalo maldito que a gente tem
de fazer com que os negros e pobres e carentes nunca cheguem à universidade, porque aquilo não é espaço para eles. E eu ouvi isso na UERJ inúmeras vezes. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu estou na UERJ há 27 anos e eu ouço isso sempre, eu ouço isso até hoje. Né? Eu ainda ouço isso. Para ter um programa como esse que a gente tem, a gente sabe a dificuldade que é, né? Trazendo para a universidade pública a partir de uma voz negra que fala e que traz outras pessoas que conhecem a população do Rio de Janeiro, conhecem o povo do Rio de Janeiro. A gente sabe o quanto isso é complicado. Tenho certeza que o Renato, que está lá dentro, também sabe como isso é. Então, a gente estar nesse momento e poder falar dessas ações sociais, dessa incursão que é feita por pessoas comuns, porque vocês são gente comum, gente que veio de comunidades, que veio de lugares que não eram abastados e que conquistaram um espaço para fazer pessoas brilharem. Do jeito que o Conteúdo Concreto contou com esses homens aqui e com a presença aí da Julinha também ajudando a gente, você pode fazer a diferença no lugar que você está, ajudando também essas pessoas, ou então montando você mesmo alguma ação direta, né? Que seja assim. Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo Concreto. Produção Rádio UERJ e Salada Cult. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.